Gênesis capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após ela, subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. Versículo 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José dessa forma: no meu sonho, estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas, subiam outras vacas fracas e muito feias à vista, e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasciam 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Amém, igreja? Bom, essa primeira parte, sabemos a história de José, que ele foi preso, foi vendido como escravo, e depois que ele estava como servo na casa de Potifar, seu senhor egípcio, ele foi preso, acusado de algo que não havia feito. O José estava muito triste, angustiado na prisão, lá na chamada masmorra. Então, mesmo lá onde ele estava, o José, ele achou graça diante de Deus e diante dos homens. Irmão e irmã, isso quer dizer que não importa o que você venha passar, a situação que você esteja passando, a situação que você esteja enfrentando, a luta que você venha passar, se a situação é ruim ou se a situação é boa, se você está sobre o muito ou está tendo dificuldade, tendo pouco, quando você serve a Deus, você sempre vai achar graça. Onde você estiver e aonde você for, se você é um servo de Deus, é uma serva de Deus,
você sempre achará graça diante dos olhos dele. E onde você estiver, onde você se encontrar, a mão de Deus estará sempre com você. Ora, o José, ele não é que ele tenha aceitado a situação que estava passando, mas não é você aceitar a situação de dificuldade que vive, mas você entender que tem que passar por aquilo. De alguma forma ele teria que passar. De alguma maneira Deus queria mostrar algo para ele. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, quando há propósito de Deus na tua vida, você pode passar pelo que for, andar por caminhos que forem, passar pelas dificuldades que tiver que passar. Tenha certeza, quando a mão de Deus é com você, tenha certeza absoluta que Deus, ele sempre vai te mostrar algo tremendo no meio de toda a tribulação que você enfrenta. De uma forma ou de outra, ele sempre cumpre os propósitos que ele tem na vida de todo aquele que o serve. Ora, o José sabia que Deus estava com ele, que ele havia sido traído pelos irmãos, vendido como escravo, foi parar na casa do chefe da guarda, na casa do Potifar, e lá ele tornou-se servo, mordomo, ali cuidava de tudo que o Potifar tinha. Tramaram contra ele, levantaram-se contra ele, ele foi parar na prisão, e lá dentro da prisão, ele achou graça. A graça de Deus ele já tinha, mas ele achou graça perante o chefe lá, o carcereiro, confiou tanto em José, que entregou para ele a chave de tudo, ele cuidava de todas as coisas, cuidava dos presos, e então tornou-se uma pessoa de confiança. Sabe, irmão e irmã, aquele que serve a Deus, onde quer que ele esteja, a luz de Deus sempre vai brilhar nele, o poder de Deus sempre vai brilhar na vida daquele que serve ao Senhor. Olha, o José parou na prisão, acusado de algo que ele não tinha feito, mesmo assim ele não desfaleceu, passou por tantas provas e não desfaleceu. Como é que tem servo de Deus que na primeira prova, na primeira batalha, no primeiro levantar das trevas, ou na primeira investida do maligno para tentar derrubá-lo, ele já desiste, ele já desiste da batalha, ele já quer partir de onde está, já quer desistir dos propósitos de Deus, ele já não põe mais em prática nem aquilo que Deus tem para ele. Ora, o José, quando o menino, era cheio de sonhos, ele tinha sonhos que ele não entendia, ele não compreendia, e agora o José tornou-se especialista em sonhos, em interpretar sonhos. Mas tenha certeza que os sonhos que ele tinha, os sonhos que Deus havia colocado no coração do José, ainda estavam ali, e todo aquele que sabe dos propósitos de Deus em sua vida, ele não para nunca de acreditar que algo extraordinário da parte de Deus vai acontecer. Foi o caso do José, ele estava na prisão, mesmo assim, ele não parou de ser usado por Deus, ele se permitiu continuar sendo usado por Deus. Dois homens tiveram um sonho, o padeiro e o copeiro de Faraó, e ele interpretou o sonho de ambos, e assim como ele interpretou, aconteceu. Quando o homem que ele interpretou o sonho, que ele seria restituído ao cargo, quando ele foi restituído, o José fez: olha, lembra-te de mim quando estiver perante Faraó. Agora, irmão, irmã, passaram-se 2 anos, e aquele copeiro, ele não falou de José. Mas por que ele não falou de José? Eu costumo falar na mensagem dessa forma: ele não falou de José para Faraó porque não havia motivo para ele falar, não tinha por que ele chegar para o Faraó e dizer: olha, Faraó, deixa eu falar com o senhor, tem um rapaz lá no Hebreu que está preso, e eu gostaria que o senhor me fizesse um favor, manda soltá-lo, porque ele não tem nada a ver com o que acusaram. E de que ele foi acusado? Foi acusado assim, 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 mas ele é um bom rapaz, ele não fez nada disso. Sabe o que o Faraó diria a ele, no meu entender? Ele ia dizer assim: vem cá, e por que eu soltaria? Para quê? O que tenho eu com esse hebreu? Ele é um prisioneiro? Não me interessa. E o que tenho eu com você, se ele é teu amigo? Eu sou teu amigo,
e vou tirar da prisão os teus amiguinhos? Irmão, Faraó era o rei, e o copeiro era um servo, tanto que para se dirigir a Faraó, ele foi com todo jeito, com todo respeito, medindo as palavras. Não era assim. Ninguém chegava diante do rei e falava o que queria. Ninguém chegava, o trabalho dele era servir ao rei. O que o rei ia comer, o que o rei ia beber, passava por ele entregava. Ele não ficava lá de conversa com o rei. Por quê, mano? Que intimidade ele tinha com o Faraó para falar do José? O que aconteceu? Ele esperou a oportunidade aparecer, se ele lembrava ou não. Quando apareceu a oportunidade, ele se lembrou. E quem fez aparecer a oportunidade? O próprio Deus. Aquele que serve a Deus, tenha certeza, ele sabe que a oportunidade vai aparecer. Aquele que serve a Deus, ele tem confiança plena de que a mão de Deus vai se manifestar, a oportunidade aparece e o Senhor abençoa. Aquele que crê em Deus é dessa forma. O José esperou 2 anos. Ora, e são 2 anos, ele já tinha passado uma parte da vida como escravo e mais uma parte ali preso. Ele já tinha perdido a liberdade mesmo há muito tempo. Pelo menos ele disse: olha, lembra de mim quando você estiver diante do Faraó. Foi o que ele falou ao copeiro. Só que a oportunidade apareceu. Qual era a especialidade do José? Sonhos. E quem sonha? O homem mais poderoso do Egito. Tem um sonho e não consegue interpretar, não consegue entender o que estava acontecendo. Olha o versículo 8 que diz: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Ninguém entendia o que estava acontecendo, porque vinha de Deus. Só entende os mistérios de Deus aquele que é servo de Deus verdadeiro. Ninguém soube interpretar. Irmão, olha como o copeiro se dirigiu a Faraó. Olha o respeito, o receio, o medo que ele teve de se aproximar para falar. Versículo 9: então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Olha, irmão, lembro das minhas ofensas. Olha como ele se dirigiu a Faraó. Olha o temor e o respeito que ele se dirigiu ao rei. Versículo 10: estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria interpretação. 12: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim sendo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Pronto, a oportunidade chegou. O momento do José chegou. Irmão, sabe o que foi tudo aquilo que o José passou? Desde a traição dos seus irmãos, desde ser vendido como escravo, até a prisão, até a acusação de algo que ele não fez, tudo o que ele passou, tenha certeza, Deus o estava preparando para algo grande. Agora, o José era especialista em passar pelos problemas. José agora se tornou especialista em problemas. O José se tornou especialista em passar por provações. Sabe, irmão e irmã, servo de Deus, serva de Deus, tem que aprender a passar pelas lutas, a passar pelos problemas, a passar pelas tribulações, porque é uma grande faculdade
espiritual, o passar pelas tribulações, pelas lutas, porque lá na frente você vai saber como enfrentá-las, você vai saber como guerrear contra aqueles espíritos. O José agora iria ser colocado diante de Faraó para ajudar o homem mais poderoso do Egito naquilo que era a sua especialidade, a interpretação de sonhos. Versículo 14: Então o Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Quando Deus começa a manifestar o seu poder na vida de alguém, as coisas boas acontecem. Agora o jogo começava a virar em favor do José. Ele já tinha se tornado especialista nas provações, ele tinha o dom de Deus de interpretar sonhos, e mais do que isso, ele era munido de uma sabedoria de Deus, que talvez nem ele soubesse. Sabe, irmão e irmã, muita gente será beneficiada pela sabedoria que Deus deu a você. Por isso que a Bíblia, lá em Tiago, diz que devemos pedir sabedoria a Deus, e quando pedimos sabedoria a Deus, Ele nos dá liberalmente. Amém? E olha só, agora, o que aconteceu com José? Saiu às pressas da prisão, se barbeou, isso quer dizer que era algo que não fazia, né? E mudou de roupa, tirou os trapos ou a roupa que estava usando no presídio, vestiu-se como gente e foi até o rei. Sabe, porque ele não podia sair de onde estava, da maneira que estava, para falar com o rei, para falar com o faraó. Tinha que haver uma mudança nele, tinha que mudar, melhorar o seu aspecto. Versículo 15: Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Irmão, irmã, a fama do José já tinha chegado aos ouvidos de Faraó. Deixa eu te dizer uma coisa: a fama que você adquire, ela chega diante do rei. Se você é um servo de Deus, a fama que você deve ter é de servo de Deus. Se eu quiser receber de Deus os seus benefícios, e que os homens me encarem como servo de Deus, que as obras de Deus estejam em mim, eu tenho que agir da maneira que o Senhor age, ainda que eu não consiga me comparar ou me equiparar, nenhum de nós conseguiremos nos equiparar ao Senhor, mas devemos nos esforçar para quê? Para que aqueles que nos olham, aqueles que nos conhecem, aqueles que sabem que somos servos de Deus, eles vejam Deus em nós. Tenha certeza, irmão e irmã, onde você estiver, a boa fama de servo de Deus vai correr, e tenha certeza, isso vai ser benefício na vida de cada um. Olha a fama do José, que chegou até o faraó. Eu ouvi dizer que quando ouves um sonho, sabe interpretá-lo. Aqui o final ouvi porém dizer a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Sabe, irmão e irmã, olha o que o José fez. Ele não bateu no peito dizendo: sou eu sim, isso está comigo. Não, porque eu sou sábio, eu tenho esse dom, eu sou muito bom no que faço. Sabe, irmão e irmã, você sem Deus não tem nada.
Sem a presença de Deus em tua vida, você não tem nada ou não é nada. Porque tudo que você tem, antes de tudo, vem dele. Se não viesse dele, você não teria. Porque é dele e ele entrega a quem ele quer. Se o José tinha aquele dom, se ele tinha aquela sabedoria, porque veio de Deus. E nunca atribua a você aquilo que é de Deus. Olha o que ele disse, olha a resposta sábia do José. Versículo 16: respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. O que tu queres saber não vem de mim, mas Deus vai dar resposta favorável a Faraó. Deus é quem vai dar. Irmão, irmã, quando você entrega nas mãos de Deus, não tem como dar errado. Quando você atribui a Deus tudo aquilo que você faz, é Deus, é o Senhor quem toma a dianteira. É Ele quem toma a dianteira. Por quê? Porque o nome dele está envolvido. Se você atribui ao Senhor, entrega nas mãos do Senhor, claro, irmão, Deus e os seus anjos trabalharão, ou melhor, Deus enviará os seus anjos que trabalharão em teu favor para que coisas boas aconteçam, para que você seja bem sucedido. Todavia, você precisa usar da sabedoria de Deus para desenvolver tudo aquilo que Ele quer que você faça. Sabe, irmão e irmã, Deus sabia o que ia acontecer. Tudo isso aconteceria. Por que isso que está acontecendo aqui, esse sonho, e o que o José vai interpretar, iria acontecer? Porque Deus assim quis. E por que Deus assim quis? Eu não sei. Eu só sei que Deus quis fazê-lo. E o próprio José disse que Deus se apressava em fazê-lo. Só que ele planejou tudo isso, ele sabia o que ia acontecer, e ele preparou José para exatamente aquele momento. Versículo 17: então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas e muito feias à vista, e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Você vê que Faraó, ele entende algo, ele consegue ter uma percepção de algo que aconteceu. Ele olha que as vacas gordas subiam, e depois as vacas magras vinham e devoravam as gordas, só que o aspecto delas continuava o mesmo. Irmão e irmã, imagina uma pessoa em estado de inanição, quase morrendo de fome, sem se alimentar há um bom tempo. Evidentemente ela fica fraca, magra, debilitada, sem conseguir se erguer. Depois que ela se alimenta, o aspecto vai melhorar. O sonho de Faraó, ele viu que era algo estranho, extraordinário, sobrenatural, que as vacas devoravam as outras bem rápido, e o aspecto não se transformava. Isso quer dizer que mesmo aquelas vacas feias, magras, aquelas que ele chamou de ruins, devorando as outras, não conseguiram melhorar o aspecto. Versículo 22: depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. 23: após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. 24: as 7 espigas mirradas
devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi duplicado, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Irmão, por que ninguém conseguia interpretar? Porque era coisa de Deus, porque Deus é que havia estabelecido. Mas por que Deus mandaria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez? Eu não sei. Eu sei que aquilo que estava para acontecer, Deus ia fazê-lo, e Ele havia preparado um homem que iria aliar-se ao homem mais poderoso da terra, que era Faraó, a nação mais poderosa da terra, que era o Egito. Para quê? Para que a terra não padecesse com toda aquela fome. Apesar de vir a escassez, Deus tinha um plano para toda a humanidade, e Ele tinha também um plano para o José. Irmão e irmã, entenda uma coisa: se você tem a sabedoria de Deus, é alguém que serve a Deus, entenda que Deus, Ele quer te usar, não importa qual seja a circunstância que você vive atualmente, mas Deus está até permitindo você passar por situações e momentos difíceis, porque lá na frente Ele quer te usar para algo tremendo. Quem imaginaria que o José, um simples hebreu trazido cativo, vendido como escravo e agora preso, iria se tornar quem ele se tornou? Porque Deus tinha com ele um propósito. Quando há propósito de Deus, você pode lançar a pessoa no fogo, nas profundezas do mar, você pode trancar a pessoa numa cova, trancar ela no cárcere, você pode intentar contra a sua vida, atentar contra a sua vida, você pode fazer o que for, a mão de Deus sempre se manifestará, porque aquilo que Deus tem na vida daquele que crê, e daquele que alinha a sua vontade com a vontade de Deus, aquilo que Deus quer fazer nessa vida, Ele vai fazer, aquilo que Ele tem que cumprir, Ele vai cumprir, pode ser na minha, ou pode ser na tua vida, na vida daquele que crê, e na vida daquele em quem Deus tem um propósito. Sabe, irmão, às vezes você pode dizer: ah, mas Deus tem propósito em minha vida, quem sou eu? Quem sou eu? Sou uma simples pessoa, como o Gideão achava. Ele era pobre, a família era menor que havia naquele lugar, ele era o mais novo de uma família paupérrima. Como é que Deus seria com ele? Irmão e irmã, Deus não está olhando para a tua capacidade, Deus não está olhando para o teu conhecimento, e Deus não está olhando de que família você é. Ele está olhando para o que você tem no coração, e se você permite que Ele cumpra em tua vida, em sua vida, os propósitos que Ele tem. Se você permitir, Ele vai te usar. Se você permitir, Ele vai agir. Se você quiser e você simplesmente alinhar a tua vontade à vontade de Deus, Ele vai agir. Não fica como muita gente faz, decretando o teu futuro pelo que você vê no presente.
Não fica achando que Deus não tem propósitos por causa do que você está vivendo agora, por causa das situações que talvez você enfrente hoje. Você não sabe do futuro, quem sabe é o Senhor. E tenha certeza, se a pessoa usar crer, se a pessoa quiser persistir, insistir, Ele vai cumprir na vida daquele que tudo isso faz. Então não fica dizendo, mas na minha vida não, quem sou eu? Eu sou uma pessoa rejeitada. O José era pelos próprios irmãos, foi pelos próprios irmãos. Eu sou uma pessoa injustiçada, o José também foi. Nós temos uma tendência, nós somos tendenciosos a ter aquela autopiedade. Ai, como eu sou coitadinho, como eu sofro, que tristeza, como eu sou fraquinho, como eu sou pobre, como eu sou miserável, coitado de mim, meu Deus, quando Deus vai me abençoar? E não sabe os propósitos de Deus. Deus manifestou os seus propósitos a Gideão, Deus manifestou os seus propósitos a José. O José creu desde o início, desde o primeiro sonho, ele já tinha isso no coração. O problema é que nós ouvimos aquilo que as pessoas falam, insistimos em ouvir aquilo que as pessoas dizem, e esquecemos de ouvir o que Deus fala. Esquecemos de ouvir o que Deus tem a dizer a nosso respeito. Se você quiser ousar crer, Deus vai operar na tua vida. Para de se achar um miserável qualquer. Deus pode levantar a pessoa de onde está e fazê-la grande. É só ela querer. Passe o que passar, haja o que houver, enfrente o que tiver que enfrentar. Sempre fale dessa forma: eu passo por essa luta hoje porque eu sei que Deus está me preparando para algo tremendo que Ele quer realizar em minha vida. Olha só, e você vai ver que Deus te surpreende lá na frente. Quando que o José ia imaginar que iriam tirá-lo da prisão para falar com o faraó? Quando ele ia imaginar, não sei, mas sei que ele tinha certeza de que algo extraordinário da parte de Deus aconteceria na vida dele. Irmão, senão Deus não se manifestaria a ele daquela forma. Deus quer te usar, pode te usar, pode fazer você grande. Escuta só, a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Primeira coisa, olha o dom de Deus, olha a sabedoria de Deus. Por que Deus começou a falar através de José, começou a usar o José daquela forma? Porque antes de tudo, ele atribuiu a Deus aquilo que ele faria. Até esse versículo 32, ele fez aquilo que ele foi proposto a fazer. Irmão, e aqui é uma grande dica do Senhor Deus para nós. José foi lá para a frente de Faraó fazer o quê? O que é que ele foi fazer? Interpretar um sonho. Porque disseram, não, tem um rapaz aí que interpreta sonho. Talvez você chegue diante do teu superior aqui nessa terra e você se proponha a fazer algo. E sabe qual é o nosso grande erro? É que nós nos propusemos a fazer algo e só nos limitamos a fazer o algo que nos foi mandado. Ei, os homens não sabem da capacidade e do talento que você tem. Ei, eu acho que às vezes nem nós mesmos sabemos
você nem sabe daquilo que é capaz de fazer. Digo melhor, você nem sabe daquilo que Deus é capaz de fazer na tua vida, ou através da tua vida. Já pediu sabedoria a Deus? Então peça a Ele. Coloca Deus à frente, atribua a Ele todas as coisas. O José vai e de forma brilhante interpreta o sonho. Sabe, irmão, irmã, poderia parar por aí. Ele poderia dizer: olha, Faraó, o sonho é assim: 7 vacas gordas e 7 espigas cheias, são 7 anos de fartura, de abundância, que vai ter na terra. As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas, são 7 anos de fome. Por que Faraó falou que as vacas comiam, devoravam as vacas gordas e não mudava o aspecto? Porque continuaria, depois dos 7 anos de abundância, viriam 7 anos de fome e perduraria. E seria tão difícil que o tempo bom seria esquecido. É difícil lembrar do que é bom, né, gente? Agora, do que é ruim, parece que é mais fácil lembrar, né? O ser humano é tendencioso a não lembrar dos momentos bons, mas viver os momentos ruins e se lembrar deles para sempre. José falou: 7 anos de abundância, de fartura, e 7 anos de fome e escassez. Acabou-se, poderia ficar por aí. Me responde uma coisa, irmão. Me responde uma coisa, irmã. De que adiantaria José interpretar o sonho? Que diferença faria? Vão vir 7 anos de abundância, e 7 anos de fome. E daí? Tá? Obrigado, José. Boa interpretação. Agora volta para a prisão. É o que aconteceria? Só que não ficou por aí. E ele não só interpretou o sonho, como ele deu a Faraó a solução para os problemas que viriam. Ele deu a solução para a grande escassez, a grande fome que ia vir. Olha o que ele disse. Meu irmão, ele podia parar aí. Olha para mim. Se você é uma pessoa limitada, você vai ficar só naquilo que manda você fazer. Cava esse buraco aqui. Cavei o buraco. E daí? Acabou-se. Pega esse saco aqui e põe lá. Peguei e pus. Acabou-se. Agora, de que maneira eu vou fazer? O que eu vou fazer, planejar para melhorar o meu trabalho? O que eu vou fazer para cavar o buraco de maneira mais rápida? O que eu vou fazer para melhorar aquilo que eu fiz? O que eu vou planejar para tornar o meu trabalho mais agradável? Para facilitar o trabalho dos outros? O que eu vou fazer para que as pessoas fiquem satisfeitas? Fazer o trabalho que todo mundo faz. Agora, fazer a diferença, aí é que está o X da questão. Não faça só aquilo que mandam você fazer. Faça a diferença. O José fez a diferença. Ele não foi só um intérprete de sonho. Ele começou a dar uma aula a Faraó. Olha, 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Primeira coisa, sabe, bom, irmão, olha que coisa tremenda. José agora ele começa, ele deixou naquele momento, quando ele foi chamado, que ele entrou no campo,
que ele entendia, que era dos sonhos, quando ele começou a usar a sabedoria de Deus, ele deixou de ser um simples presidiário, um simples servo, um simples escravo que estava preso. Ele agora tornou-se um conselheiro de Faraó, mesmo que o Faraó não tenha nomeado. Irmão e irmã, a sua atitude é que vai fazer toda a diferença. A tua atitude é que vai fazer você se destacar entre os demais. Quando você consegue impressionar com as suas palavras, tenha certeza, é um ponto a mais e você sai na frente da corrida. Olha, tá bom, interpretei. Agora, quero te dizer uma coisa. Escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ponha esse homem na frente de tudo. Agora, precisa ser um homem ajuizado e um homem sábio. Quer dizer, alguém que tenha juízo, ou seja, alguém responsável e que tenha sabedoria. Até naquelas palavras, ele começou a se destacar. E disse mais, 34, faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre toda a terra. Primeira coisa, José começou a dar uma aula a Faraó. Primeiro ele deu uma aula de como interpretar sonhos. Depois ele começou a dar uma aula de gestor, de gestão, de administração. Ele mostrou-se um grande administrador. Ele disse, olha, primeiro você ponha alguém sábio e que tenha senso, tenha juízo, alguém responsável sobre toda a terra do Egito. Ponha administradores. Ele começou a dar uma aula de administração. Ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele começou também a dar uma aula de economia. Entrou no âmbito financeiro e disse, olha, de tudo que produzirem, tome a 5ª parte. Sabe, irmão, que ninguém ia sentir que a fartura ia ser muito grande. A 5ª parte daquilo que era grande seria bom, seria proveitoso para Faraó. Então arrecade de todos aí. Olha a lição de economia, olha a lição de finanças que ele estava dando ao rei. Ele era um simples presidiário, mas quem agora lembrava disso? Visto a sabedoria daquele homem falando. Está vendo? Ele já começou, já conseguiu causar uma boa impressão, uma excelente impressão no rei. Eu imagino o Faraó parado com a mão no queixo, boca aberta, olhando para ele, ouvindo atentamente o que ele tinha a dizer. 35. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Olha a lição de logística. Olha que sabedoria. Ele foi gestor, administrador, economista, gestor financeiro, né? E agora foi também um gestor em logística. Olha só, 36. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha o que ele disse. Ele deu a Faraó subsídio para salvar toda a terra e ainda ganhar com isso, porque toda a terra iria até Faraó para comprar mantimento, porque ia todo mundo perecer, todo mundo ia passar fome. Depois que ele terminou de falar, olha o versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais:
acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Não, olha, Faraó era um homem que ele cria nos seus deuses egípcios. Ele reconheceu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Hebreus, na vida do José. Ele diz assim: acharíamos um homem como este? Em outras palavras, olha para mim, onde estava esse rapaz que a gente não sabia? Onde estava José? Na prisão, dentro do Egito. Irmão, irmã, não importa onde esteja escondido um talento, Deus, Ele vai até lá, Ele manda escavar e arranca de lá, para que brilhe, segundo os seus propósitos. Amém? Amém. Segundo os seus planos e a sua vontade. Acharíamos outro homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Irmão, irmã, não tinha outro candidato ao cargo que fosse melhor que o José. Diz mais, 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Não, preste atenção. Se eu tenho alguém do meu reino que tem esta sabedoria, o que eu vou fazer com esse alguém? Eu vou entregar nas mãos desse alguém tudo aquilo que eu tiver. Ora, se o homem deu uma aula de tudo que precisava ali, quem era que poderia, que tinha maior condição de colocar tudo isso em prática? Era José. Veja, versículo 40, olha só: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. A mesma coisa, você lembra dessa fala? A mesma coisa que fez o Potifar, entregou a casa nas mãos dele e não sabia de nada, a não ser do pão que comia. Continuo sendo dono da casa, mas você manda em tudo aqui, eu não quero saber. Por quê? Por causa da competência que o José mostrou. Olha, irmão, como José se colocou na posição, Deus operou na vida dele, e Faraó entendeu, Faraó compreendeu que ele era o homem sábio que ele precisava. E até dizer, consiga um homem sábio para administrar tudo isso. Ora, o próprio Deus falou, e aquele homem sábio era o próprio José. Escuta, ele diz: administrarás a minha casa. Sabe qual era a casa de Faraó? Administrarás o Egito, todo o Egito. Vai administrar todo um lugar imenso. Agora, irmão, o menino que saiu de lá de dentro de Nova Canaã, das terras do pai, ajudando a apacentar cabras, ovelhas, agora ele ia administrar o maior lugar que existia naquela região, poderoso Egito. Mas para isso, antes de administrar a casa de Faraó, ele administrou a casa de Potifar. Porque nós precisamos entender que para administrar aquilo que é grande, precisamos saber administrar aquilo que é pequeno. Sabe, se você desempenha bem uma função menor, você vai desempenhar bem uma função maior. Se você hoje ganha pouco e você trabalha bem, amanhã, ganhando muito, vai trabalhar bem da mesma forma. Que não adianta, irmão, quem não consegue honrar aquilo que é pequeno, não vai ter bom desempenho naquilo que é grande. Aliás, Deus nem vai pôr. Deus testa a tua fidelidade, a tua responsabilidade assim. Ele foi mordomo de Potifar e administrou bem. Ele foi para a prisão e ajudou lá o carcereiro, e fez bem.
tenha certeza que Deus testou a sua responsabilidade. Agora ele tinha condição plena de administrar o grande Egito, o maior lugar, o lugar mais poderoso. Deus entregou nas mãos dele. Falei, bom, versículo 40: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Faraó não ia mandar em nada abaixo do trono. Somente eu serei maior que você no trono. Eu não vou opinar em nada que você fizer. Por quê? Porque eu confio naquilo que você vai fazer. E olha que tremendo! Olha a responsabilidade, a confiança que o faraó teve, e que ele conseguiu transmitir para o faraó. Somente no trono eu serei maior que tu. O resto, quem resolve é você. Coisa tremenda? Escute. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Você, irmão, presta atenção numa coisa: de simples prisioneiro para ser a maior autoridade num lugar como o Egito. Podiam dizer: você é louco, Faraó, você é um presidiário, é um prisioneiro, você é louco, vai entregar o teu lugar, o teu país, vai entregar nas mãos desse homem. Sabe, irmão e irmã, José demonstrou a sabedoria, mostrou uma confiança imensa. Só que ele tinha uma sabedoria que vinha de Deus, e quando você demonstra a sabedoria de Deus, é impossível alguém não se render. Entregou nas mãos dele. Disse mais, versículo 42: então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fez-o vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço colar de ouro. Irmão, tirou os trapos de lá da masmorra, e agora ele tinha um anel de autoridade no dedo, estava vestindo linho, e o que mais? E um colar de ouro no pescoço. Estava ruim para o José? Olha, sabe, irmão e irmã, talvez muita gente ache fábula, que é fábula, que isso não pode acontecer com ninguém. Experimenta entregar a tua vida nas mãos de Deus, usar a sabedoria que vem do alto, para você ver o que acontece. Olha, versículo 43: e fê-lo subir ao seu segundo carro. Olha só, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Irmão e irmã, quem era aquele homem? Quem era aquele homem? José? Ele sabia quem ele era, mas as pessoas agora inclinavam-se perante ele. Quem sabia de onde ele tinha surgido? Agora o José, honrado por Deus. Segundo carro, e diziam: inclinai-vos. Todos se inclinavam. Quem era ele antes? Era ninguém, era só um homem que estava preso nas masmorras do Egito, e agora ele era a segunda maior autoridade do Egito. Versículo 44: disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito.
Brincadeira é isso? O rei aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, mas sem a tua ordem, ninguém levanta a mão ou pé na terra do Egito. Tudo que fizerem tem que passar por você. Brincadeira, irmão? 45. E a José chamou o faraó de Zafenate-Paneá, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Agora, o José, que era um ninguém, jogado na prisão, escravo, agora era um homem que tinha anel de autoridade no dedo, vestia linho fino, linho puro, tinha um colar de ouro no pescoço, andando no segundo carro, o primeiro evidentemente do rei, andando no segundo carro, aclamado por todos inclinavam-se, ninguém fazia nada no Egito sem que ele autorizasse, era uma grande autoridade, ele não era ninguém. Pela manhã, vamos dizer assim, e pela tarde se tornou a maior autoridade do Egito. Ainda ganhou a família. Olha como Deus honrou a um homem que passou por tantas e tantas lutas. Como valeu a pena passar por tudo e permanecer na presença do Senhor, nas mãos de Deus. Olha, irmão, saiu José por toda a terra, se eu de pegasse da minha coisa, viu? Saiu José por toda a terra, percorreu José toda a terra do Egito. Ninguém mandava no José mais, ele não era mais encarcerado. José agora era autoridade. Olha o que disse o faraó: nem eu vou mandar aqui como você manda. Eu sou o rei, mas você cuida de tudo. Tornou-se o homem da maior confiança de faraó. Quem antes não era nada, tornou-se uma grande autoridade. Sabe por quê? Simplesmente porque José, desde o tempo mais remoto, ele resolveu, insistiu, confiar em Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você não perde nada, nem eu perco nada, seguindo a Deus, obedecendo a sua palavra, fazendo aquilo que o Senhor me ordena, passando pela prova e ficando firme na presença de Deus, sem desviar do objetivo de Deus na tua vida. Porque se eu quiser seguir os meus objetivos, eu posso dar em lugares que Deus não quer. Agora, se eu pauto a minha vida, se eu pautar a minha vida na vontade de Deus, Ele vai me levar até onde Ele quer. E tenha certeza, o lugar que Deus quer nos levar é o melhor que existe. Porque Deus, Ele é perfeito, sábio, e Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Amém. De simples encarcerado, agora a maior autoridade que existia no Egito, ousou acreditar em Deus, persistiu no plano que Deus tinha na vida dele, mesmo sem saber qual era, mas ele sabia que existia e que Deus um dia iria cumprir, como cumpriu e cumpriu bem. Irmão, irmã, fica na dispensação do Senhor, porque Deus é conhecedor de todas as coisas e Ele detém todo o poder, e é Ele quem vai pôr em prática os planos que Ele tem na tua vida e te fazer feliz e fazer você chegar à vitória. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um e cada uma, em nome de Jesus.